E aí, pessoal, beleza? Quando eu postei nas redes sociais que eu assisti ao filme A Cabana, mano, surgiram todo tipo de comentário. Eu não entendo como que cristãos podem ser atraídos por essa teologia apresentada no filme. Falta de leitura da Bíblia. A Cabana? Pura heresia. O herético quis manchar a imagem de Deus, falando que Deus era a irmã lá, a irmã negona do círculo de oração. O Espírito Santo era um coreano. Um total desrespeito à imagem de Deus. Eu ouvi dizer que é espírita. O livro ensina coisas totalmente erradas a respeito da santidade de Deus. Deve ver a Bíblia sair repreendendo todo espírito maligno, Satanás. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. A Cabana, pra mim, é uma linda jornada de restauração até um encontro real com o amor do Pai. A Cabana para mim foi a experiência de conhecer e entender melhor o amor de Deus e a bondade dele. O filme A Cabana é um filme que vale muito a pena ser assistido, muito mesmo. Até para nós cristãos, ele traz uma revelação através da sabedoria de por que Deus julga da forma que ele julga, por que o mal existe, por que certas coisas acontecem. Também aproveite para levar um amigo que eu tenho certeza que Deus vai falar através de você, levando ele ao cinema, a vida dele e mudar a história dele. Assistir A Cabana me fez entender uma parada. Eu acho que tem um momento do filme que resumiria tudo pra mim. Um ser humano sem saber que nasceu pra ser amado é como um passarinho sem asa. Isso pra mim foi demais. E a realidade, essa é a única coisa que nós precisamos saber, que nascemos pra ser amado o tempo inteiro pelo nosso papai e nascemos pra se relacionarmos com eles três. Como ficou simples ver os três se relacionando, como ficou simples ver a Trindade se relacionando com o homem, como ficou simples essa ideia de que Deus é três em um. Sensacional. Se você não assistiu ao filme e não quer spoiler, então fecha esse vídeo, porque não tem como comentar a respeito sem dar spoiler, né, gente? Então... Se você ainda está aqui é porque você não liga pra isso, né? Então vamos lá. A história fala a respeito de uma família cristã, uma família composta por um pai, uma mãe e 3 filhos. A mãe da história, ela tem um relacionamento muito profundo com Deus. Tão profundo e íntimo que ela chama Deus carinhosamente de papai. Já o pai, ele da família, ele não tem um relacionamento muito profundo com Deus. Na verdade, ele é um frequentador de igreja. Mas esse cara não consegue ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus porque ele cresceu em uma família cristã onde o pai dele, que era um cristão, o cara era mó alcoólatra, bebia todas, enchia a cara, batia na mãe, batia nele, que era uma criança. Então digamos que ele cresceu vendo um Deus assim meio distorcido pelo comportamento do pai dele, que seria uma referência de paternidade na vida dele, e não foi. Mas um belo dia de verão, a família resolve acampar. E nesse acampamento acontece alguma circunstância, e em uma dessas circunstâncias, a garotinha pequititinha indefesa desaparece. Até que a polícia leva o pai, depois de um tempo de investigação, leva a uma cabana. Uma cabana abandonada no meio da floresta. Ela era um esconderijo do serial killer. Então quando eles entram lá, eles começam a ver manchas de sangue e finalmente encontram o vestidinho vermelho da filhinha do cara. O vestidinho que ela estava usando no dia que ela desapareceu. Depois desse episódio, a família desmorona. Eles nunca mais são os mesmos, eles enfrentam uma tristeza profunda. Até que do nada, um belo dia, o pai encontra na sua caixa de correios um bilhete dizendo: "Estou ansioso para te encontrar na cabana. Assinado papai." Ele fica imaginando várias coisas. Pode ser alguém fazendo uma brincadeira muito sem graça. Pode ser o serial killer querendo atrair ele até a cabana pra matar ele também. Mas também tem a outra hipótese mais absurda de todas. Porque está assinado papai no bilhete. E papai é como a esposa dele chama Deus. Por que Deus chamaria ele pra cabana? Por que Deus mandaria um bilhete pra ele? Deus... Ele pega a arma e vai pra cabana encontrar o cara, porque na cabeça dele ele vai encontrar o serial killer lá. Depois de muito tempo, quando ele chega nessa cabana, a cabana tá linda, transformada, habitável, mobiliada. Mas é nesse momento, quando ele retorna pra cabana e encontra tudo diferente, que ele se depara com 3 personagens da história: o pai, o filho e o Espírito Santo. Mas o detalhe é que representando Deus ali estava uma mulher. E representando Jesus está um homem. E representando o Espírito Santo está uma orientalzinha. Pra resumir a história, o cara passa alguns dias nessa cabana com Deus, Jesus e Espírito Santo. Então ele descobre que Deus atraiu ele pra aquele lugar pra tratar algumas coisas na vida dele. E depois que essas coisas são tratadas na vida dele, ele volta pra casa. E toda a transformação que aconteceu nele é passada pra família dele quando ele conta tudo que ele aprendeu com Deus. Daí a família volta a ficar feliz e o filme acaba. Agora, as minhas perspectivas. Ponto 1. O filme e o livro A Cabana é uma ficção. Não é uma história doutrinária, não é uma história teológica. É um filme com um público muito específico, na verdade. É um filme que fala diretamente com pessoas que guardam algum tipo de rancor ou mágoa e tem dificuldade de perdoar alguém que pra ela é imperdoável. É uma história que fala para pessoas que já tiveram aquelas crises existenciais e se perguntaram por que Deus permite que pessoas boas sofram.
ou porque Deus permite que coisas ruins aconteçam no mundo. É um filme que mostra um Deus extremamente amoroso e preocupado com seus filhos. Então, consequentemente, é uma história que pode levar a esses tipos de pessoas a quererem conhecer Deus. E nesse processo de querer conhecer Deus é que elas irão ler a Bíblia e ali na Bíblia, não no filme, na Bíblia, elas irão encontrar as verdades reais a respeito daquele Deus que até então era desconhecido para elas. Ah, mas e as pessoas que são cristãs e que vão assistir ao filme e vão ser confundidas com as teologias distorcidas daquele filme? O livro ou o filme não é uma ameaça para os cristãos que leem a Bíblia. E se você é um cristão que não lê a Bíblia, eu acho que a sua falta de interesse em aprofundar o seu conhecimento a respeito de Deus é muito mais ameaçadora do que assistir um filme. Infelizmente, o que acontece é como o Carlito Paes falou. As pessoas estão procurando entretenimento na igreja e teologia nos cinemas. Eu não vou no cinema procurando ensinamentos e doutrinas. Isso eu tenho em casa, no meu quartinho com Deus. Então, se eu assisto a um filme que tem ou não tem, ou tem distorcido, não vai mudar nada na minha vida, porque a minha casa está alicerçada na rocha, não na areia. Ponto 2. Todos nós deveríamos saber que Deus não é homem nem mulher. Deus é Deus, Deus não é humano. Então segura essa verdade aí. Deus não é homem nem mulher, né? Segura essa verdade aí. Tem um momento que o personagem principal se depara com Deus e vê ele na figura de uma mulher e ele não disfarça a estranheza, né? Você é meio diferente do que eu imaginava, sabe? O que você tá de vestido, né? Mas então Deus responde pra ele. Então, considerando tudo que você passou, abre um parêntese aqui, né? Tudo que ele passou o quê, gente? Era espancado pelo pai cristão, né, gente? Via a mãe sendo espancada pelo pai cristão, não é mesmo, gente? Viu o pai dele como um monstro, não é mesmo, gente? Agora fecha parêntese. Considerando toda essa imagem que você tem de um pai, nesse momento eu achei que não era apropriado aparecer pra você como um pai. Tanto é que em determinado momento da história, quando o personagem principal supera aquele rancor do pai dele, quando ele finalmente consegue liberar perdão para o pai dele, Deus não aparece mais na figura de uma mulher. Deus já aparece na figura de um homem. Mas é indiferente Deus ser representado no filme como uma mulher ou ser representado no filme como um homem. Porque ele não é nem um homem nem uma mulher. Mas mesmo assim, Deus não sendo nem homem nem mulher, tudo bem ele ser representado por um homem. Mas nada bem ele ser representado por uma mulher. Eu sinceramente não entendo porque Deus se sentiria desrespeitado em ser representado por uma mulher, que não é só uma mulher, é uma mulher negra e gorda. Porque Deus ama a mulher negra e gorda tanto quanto ele ama um homem branco e magro. Deus ama o magro, Deus ama o gordo, Deus ama o negro, Deus ama o branco, Deus ama o alto, o baixo, o pobre, o rico. Sabe o que é louco? Nos filmes sobre Jesus, ele é sempre representado por um ator bonito, muito do gatinho, quando a Bíblia é muito clara em falar que Jesus não era bonito. Meu sonho era ver um filme com Jesus, um ator assim que realmente parecesse um Jesus, sabe? Parem de chamar os Mr. Universo pra fazer Jesus nos filmes, por favor. Mas pegar um Jesus feio e transformar num cara bonito, a gente deixa porque, afinal de contas, tá melhorando Jesus, né? Tá exaltando Jesus. Mas colocar Deus representado por uma mulher negra e gorda, né? Aí não é bom, porque a gente tá diminuindo Deus a uma mulher que não vale nada, de cor e que ainda por cima é gorda. Deixar Jesus mais bonito, branco e cabelos lisos é melhorar Jesus. Representar Deus por uma mulher negra e gorda tá diminuindo Deus. Talvez a imagem de uma mulher gorda, negra, senhorinha de idade pra você seja muito ruim, mas Deus ama essas mulheres, Deus ama essa imagem, assim como ele ama a imagem de todo ser humano, que é todo filho dele. Se é pra representar Deus numa figura de humano, que é algo que ele não é, tanto faz se for um humano baixo, um humano criança, um humano adulto, um humano velho, um humano novo. Ele não é nada daquilo, ele não é humano. Então tanto faz com a figura de humanidade que você vai pegar. Vocês não acham? O problema não é só pelo machismo ou o racismo das pessoas. O problema maior é as pessoas acharem que podem definir Deus. Tenham em mente que tudo o que você sabe a respeito de Deus não chega nem perto do que ele realmente é. Deus é como um oceano e nós somos como um copo de 300 ml. É impossível colocar o oceano dentro de um copo. Mas deixando toda essa confusão de lado, e aqui vem o intuito real desse vídeo, eu quero compartilhar o que eu aprendi, o que eu peguei pra mim da história da cabana. Tem um momento da história que o cara, o personagem principal, pergunta a Deus por que Deus trouxe ele especificamente para aquela cabana. E Deus responde que trouxe ele para aquele lugar porque foi naquele lugar que ele ficou preso. Foi naquele lugar, foi naquela cabana que ele percebeu que a filha dele realmente não ia ser mais encontrada, que a filha dele se foi. Foi naquele lugar, naquela cabana onde o ódio, a mágoa, o rancor e todos os sentimentos negativos e feridas afloraram dentro daquele homem. Eu não me lembro de ter percebido isso no livro, mas quando eu vi isso no filme, naquele exato momento que eu vi a resposta de Deus dizendo porque foi aqui que você ficou preso, cara, na hora veio um sentimento assim dentro de mim, sabe? Que eu me perguntei, Deus, e onde eu fiquei preso? Porque se eu estiver, Deus, eu quero que você me leve àquele local, porque é lá onde você vai me tratar. O que é essa prisão na sua vida? Ou talvez a
a pergunta seja quem é essa prisão na sua vida, porque Ele quer tratar isso na sua vida. Ele quer tratar essa ferida, essa mágoa, esse sentimento mal resolvido, sabe? Porque era como aquele homem estava, ele estava com a vida mal resolvida, ele estava cheio de questionamentos na cabeça. A cabana, na verdade, é o lugar da nossa maior dor. Qual é a sua maior dor? Onde você ficou preso?